tudo bem com vocês? Boa tarde. Então, hoje a gente vai começar a palestra de musicoterapia. A gente colocou aqui de início, né, músico o quê? Que é uma frase recorrente desde a nossa formação, né? Ah, você faz tudo o quê? Musicoterapia, músico o quê? Né? E o nosso objetivo hoje é explicar um pouquinho do nosso trabalho, como funciona a musicoterapia, quais as intervenções que a gente usa mais frequentemente também. Tem alguns relatos aqui, registros mesmo da prática de musicoterapia aqui na clínica, o porquê que a gente usa essas técnicas e, assim, a gente vai explicar dentro do contexto da Smart Care, do perfil dos nossos pacientes, mas é importante a gente informar também que é uma fração ali do que pode ser a musicoterapia, visto que ela também pode ser aplicada em outros contextos, com outros perfis de pessoas, inclusive vocês, pais, adultos, né? Que não é o perfil que a gente atende, mas tá tudo bastante ramificado, né? Entrelaçado para a gente poder discernir melhor. Vamos lá? Eu vou começar me apresentando, né? Eu sou a Beatriz, eu sou graduada em musicoterapia pela FMU de Santo Amaro, é a unidade de saúde dessa universidade. Eu também sou técnica em regência coral, né? Com um trabalho com vozes. Eu comecei a minha profissionalização a partir do Conservatório de Música, que é essa Escola Municipal de Música de São Paulo, uma escola aliada ali ao Teatro Municipal da nossa cidade. Mas o meu primeiro contato com a música surgiu na escola, eu tinha por volta de uns 12 anos, comecei a entender os instrumentos, até chegar no meu instrumento de formação, que é o saxofone. Aí eu entrei para o conservatório e comecei a minha profissionalização como educadora. A princípio do meu instrumento de domínio, depois eu fui conhecendo ali alternativas de profissionalização, pensando no público do terceiro setor, crianças periféricas, e aí ampliando para dentro do espectro de necessidades especiais no geral. Bom, a gente gosta de definir com vocês, de uma forma breve e sucinta, para o que é a musicoterapia, né? O uso da música, né, de todos os recursos sonoros por um objetivo específico, né? De trazer o bem-estar, trazer habilidades ali do cotidiano para as crianças, de uma forma lúdica, desenvolver ali questões cognitiva, físico, mental, social, né, a partir do som, que pode ser os elementos do fazer musical, como o uso do recurso sonoro que todo mundo tem acesso a partir dos celulares, do YouTube, CDs, né, diversas fontes de mídia, em prol desse objetivo maior, que é o desenvolvimento da criança. Muitas vezes a gente vai aqui também discernir com vocês sobre recursos que nem sempre vieram primordialmente da musicoterapia, mas que vieram da educação musical. E é muito importante a gente dizer a diferença da musicalização, da aula de música para a musicoterapia. Existem camadas ali de profundidade do que a criança pode trazer como demanda e desenvolvimento, e que uma sala de aula não comporta. E não é o objetivo da aula em si, né? O objetivo final é o aprendizado. Não que a criança não vá aprender em musicoterapia, mas esse desenvolvimento ele é amplo do ser humano como pessoa, né? As questões emocionais, né? Essas profundidades em que o ambiente escolar não proporciona da mesma maneira. E é muito importante também a gente falar dentro da definição de musicoterapia, que ela só vai ser musicoterapia quando aplicada com um profissional qualificado. Hoje a gente pode dizer que são profissionais qualificados, pessoas que concluíram cursos reconhecidos pelo MEC, ou seja, pode ser uma graduação, como é o nosso caso, que é uma graduação a nível superior, ou uma pós-graduação, um profissional que veio já de uma área
distinta, não necessariamente musical, e que se especializa ali dentro da pós-graduação. Na nossa cidade, a gente tem duas pós-graduações vigentes atualmente, que é a Senspeg, né, como pós-graduação, ou a pós-graduação da Santa Marcelina. São faculdades ali reconhecidas além da FMU, tá bom? No Brasil, a gente tem outras formações, existem faculdades públicas, no caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aí amplia um pouco o leque, né, de possibilidades. A gente vai discorrer um pouquinho sobre o que é o som, para exemplificar um pouco de como é a prática também. A gente fala sobre música, mas o que é de fato música, né? Então, para a gente entender quais são esses elementos que a gente usa como recurso, a gente vai ter a altura do som, que diz ali como frequência, né? A frequência tá ligada com a ideia física do som mesmo, né? Então, quanto mais rápida é a ondulação da onda sonora, mais agudo vai ser a referência de som que a gente percebe. Quando a onda sonora ela é lenta, ela é maior, ela vai ter um som grave. A intensidade que a gente percebe esse som tem a ver com quão alto ou baixo ele é percebido. Se eu falar mais alto, eu vou ter ali uma intensidade maior. Ou se eu sinto um tambor mais vibrante ser tocado, ou se eu toco de uma forma mais delicada ali, essa é a noção de intensidade que a gente vai perceber. E aí tem a ver com quanto esse som vai se propagar também, com qual intensidade ele chega até você. Isso diz da intensidade também. E a duração é o quanto esse som se sustenta no ambiente, né? Como o eco sustenta por mais tempo, ou se eu controlo o ar para que ele fique mais reduzido, vai ser um som mais curto. Essa duração ela vai ter a ver também com um próximo tópico, que é o ritmo, mas a gente chega lá. Bom, o timbre é a qualidade que cada um tem de ter uma identidade, né? Eu percebo quando é a Camila que está falando ou quando é a Laine, por exemplo, porque cada pessoa tem um tipo de timbre específico da voz, da estrutura anatômica personalizada por Deus, olha que benção, para distinguir. A mesma coisa são os instrumentos. Cada instrumento vai ter uma qualidade específica de como ele reage em relação ao som, para a gente poder saber se é um violão, se é um piano. Aí a gente trabalha questões de preferência ou não em relação a essas mudanças, né? Eu gosto do som da voz da Tia Bia, mas eu não gosto tanto do som de uma outra pessoa, por exemplo. A harmonia tem a ver com a combinação dos sons simultâneos, 2 ou mais. Essa combinação ela pode ser agradável ou não. Essa sensação que a gente tem na sobreposição de sons é o que torna um som relaxante ou um som que tensiona. Do mesmo jeito que a gente pode perceber isso em trilhas, por exemplo, de filme. Quando o filme está feliz, eu quase não percebo o que está acontecendo, mas a trilha é sutil. Ou ao contrário, né? No caso de filmes de terror ou coisas do tipo. O ritmo, ele tem a ver com a duração em relação a quanto tempo eu sustento as notas, mas também a organização desses sons, né? Então, eu posso ter vários sons contínuos e organizados de forma ampla e eu vou ter uma percepção diferente de ritmo, ou se eu mesclo sons que são contínuos com sons curtos, eu vou ter balanços rítmicos diferentes, como caminhar ou como o dançar, que ele não é linear, né? Ele é padronizado, mas ele não é igual todas as vezes. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as abordagens gerais, que são técnicas que a gente utiliza dentro do atendimento. Inicialmente, a gente tem aqui abordagens receptivas, que envolvem a escuta da música para estimular a resposta emocional e cognitiva.
A gente pode estimular a receptiva a partir do som gravado, né? A partir de um rádio e a referência de músicas que a gente já conhece. Pode ser uma receptiva em que eu toco e o paciente escuta. E a partir dessa relação, a gente vai abordar ali as demandas. A abordagem ativa, ela tem a ver com a criação, o fazer do musicoterapeuta quanto o fazer do paciente. E dentro dessas possibilidades do fazer, a gente encontra a improvisação, por exemplo, que é espontânea, ela está em relação ao outro, e essa troca, eu faço e o outro faz, simultâneo, uma vez de cada, né? A composição, que é uma forma estruturada do fazer musical, ela tem um começo, um meio e um fim, e ela vai se repetir sempre de uma mesma forma, pelo menos uma base, né? Similar todas as vezes. E a recriação. O recriar pode ser a partir de uma música que já exista, que todos conhecemos em comum, e que ela nunca vai se repetir da mesma forma. Eu posso cantar, por exemplo, Brilha, Brilha, Estrelinha, e que não vai ser a mesma vivência, a mesma música que eu ouvindo no show, por exemplo, eu ouvindo a minha avó cantar, eu ouvi uma outra pessoa tocando, de repente, um instrumento que eu nunca vi, mas que é Brilha, Brilha, Estrelinha ainda. É uma forma de adaptação das músicas já conhecidas. E a abordagem integrativa, ela envolve outras artes em relação à música. No caso, a gente pode incorporar a dança como um recurso do fazer musical. Eu posso perceber os sons a partir do meu corpo e representar isso dançando. Posso utilizar a poesia, por exemplo, para musicar e criar ali. E aí vai estruturando, por exemplo, para composição. Tem diversas situações em que a gente pode usar recursos, por exemplo, livros, que são outra arte, para musicar o trecho que já existe do livro, por exemplo. São integrações ali possíveis. Bom, intervenções específicas que a gente utiliza também são as demandas, né, que a gente vê com maior frequência. Por exemplo, o desenvolvimento da fala. Como que a musicoterapia incentiva esse desenvolvimento, né? São muitas variações, mas uma linha ali primordial é o uso do ritmo como recurso de articulação. A criança precisa se organizar mentalmente para entender a palavra ou como eu gesticulo. E a partir do ritmo a gente organiza ali as etapas. Eu posso, por exemplo, usar a melodia de uma canção em vez das palavras dessa canção. Então, uma música, por exemplo, a Dona Baratinha. A barata diz que tem. Em vez de eu falar tudo isso, eu vou usar essa melodia e essa letra de referência que a criança já conhece e percutir apenas esse trecho. Tá, 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 tá. E essa resposta, que é uma habilidade inata ali, a criança reconhece o padrão, ela sabe qual que é a conclusão desse trecho, porque ela conhece a música, e incentiva essa vontade ali de começar a usar as vogais inicialmente, depois a construção de sílabas, para ir construindo a vontade ali de interagir falando, tá? Então, uma outra forma ali de intervenção é o canto estruturado, que é um avanço ali desse exemplo, né, de construção da fala, que é uma forma de praticar a dicção e a fluência verbal. O que isso significa? A gente vai estar sempre em parceria com outras especialidades, né, dentro da musicoterapia. Então, eu construir essa ideia de ritmo vocal, oral, vai estar em parceria com a fono, que vai direcionar o movimento de articulação muscular com a criança. Então, a forma da boca, e esse exagero está ligado à fono. Essa brincadeira do ritmo e o fazer musical dá fluência para que a criança consiga falar de forma funcional,
que não é exagerada, como, por exemplo, falar baratinha. Isso é um treino para depois brincar de barata, diz que tem, e criar essa fluidez que a fala funcional tem, e que é muito importante, né, para essa comunicação efetiva. Bom, a sensibilidade sensorial, a gente trabalha a partir das texturas dos instrumentos, principalmente quando existe uma recusa do ambiente, eu tenho uma dificuldade de, por exemplo, estar de pés no chão, ou ter que colocar uma blusa, essa parte sensorial do sentir da pele como um todo. Então, a gente vai dessensibilizar a partir do fazer exploratório dos instrumentos. Então, eu posso usar aqui como exemplo, a gente tem um carrilhão de tampinhas, ele é muito utilizado nesse sentido. Então, a criança tem uma sensibilidade com os pés, por exemplo, ela pode explorar essa tampinha com as mãos, e aí chegando até os pés, sentir de formas diferentes aquele brincar. A mesma coisa, chocalhos, todos os instrumentos que buscam essa sensorialidade do tocar e ter uma resposta sonora desse tocar influenciam para essa dessensibilização, né? Ao mesmo tempo que tem crianças também que gostam, são hipersensíveis, mas gostam dessa contenção. Então, existem ali possibilidades de tocar e se conter ou sentir mesmo ao fazer de uma forma prazerosa. As atividades musicais com movimento, elas estão ligadas a isso também, né? Eu só consigo fazer som a partir do movimento também, do experimentar, né? E o dançar também, né? Está bem ligado. Bom, a sensibilidade auditiva também é uma demanda recorrente, principalmente em relação a atividades do cotidiano, a dificuldade de pegar transportes públicos, que são bastante barulhentos, ou mesmo situações de convívio social, em que muitas pessoas falam ao mesmo tempo, num ambiente fechado, ou mesmo que não seja, tem um volume sonoro. Então, essa dessensibilização acontece criando um ambiente controlado e seguro. A princípio, tem menos estímulos do que a criança chega a ter aversão, para depois construir camadas de dessensibilização. Eu descubro as preferências iniciais da criança, uso aquele recurso como ferramenta, aos poucos introduzo e aumento o repertório de instrumentos para que essa dessensibilização vá ampliando as possibilidades sonoras ali de tolerância mesmo. E a princípio aqui a gente colocou exemplos de instrumentos suaves para essa construção, né, como a harpa e a flauta. Mas não se atenham a esses exemplos, porque cada criança é uma criança, cada caso é um caso. Tem crianças que têm hipersensibilidade a justamente sons leves e gostam de intenções mais fortes, né, de volume. E aí, quando eu vou para um som suave, remete a situações desagradáveis, como o som da chuva, que para muita gente é confortável, mas que está dentro do contexto de dessensibilizar também. Bom, eu vou deixar aqui disponível alguns princípios ABA e explicar um pouco como que a gente adapta o uso do ABA dentro da musicoterapia. Existe uma vertente do ABA que ela é mais rígida ali, existe um formato específico, mais diretivo, e que não ocorre na musicoterapia. Então, eu acho pertinente explicar como que de fato acontece. Um princípio do ABA é o reforço positivo, a utilização e recompensa para aumentar a probabilidade de um comportamento desejado ocorrer novamente. A recompensa, né, é o reforço positivo. A modelagem e o reforço direcional é gradualmente ensinar novos comportamentos, recompensando passos sucessivos em direção ao comportamento final desejado. E o reforço negativo, a remoção de um estilo desagradável para aumentar a ocorrência de um comportamento desejado. Bom, a musicoterapia é bastante flexível. A gente deixou algumas opções aqui de como seria esse uso, né? Então, o uso de reforço musical, por si só, pode ser um reforçador, mas em caso em que a criança não tem uma aversão à música, por exemplo, não chega a ser amusia, né? Que é não tolerar música alguma,
mas é uma versão inicial de não conhecer, né, o desconhecido aversivo. Então, a música, quando é agradável, ela pode incentivar um comportamento desejado, mas esse reforço musical, ele é relativo, né? Então, nesse caso aqui que a gente propôs, ele pode incentivar a partir da letra, por exemplo, ou a partir de um movimento estruturado ali do que fazer, do que não fazer, estruturar uma música no sentido de improvisações, de ações não pode jogar, por exemplo, usar isso dentro da letra para direcionar um comportamento adequado. O treinamento de respostas específicas aqui, através da música, tá ligado aqui com essa possibilidade, né? Então, dentro da música pode ter frases de efeito, situações de efeito sonoras em que a criança se sinta incentivada a fazer ali um comportamento adequado. A intervenção estruturada dentro do ABA, onde a sessão é dividida em pequenos passos que são repetidos até que o comportamento desejado seja aprendido, a gente não repete mecanicamente os mandos em musicoterapia. Por exemplo, você vai tocar o azul claro e fico repetindo isso até que a criança de fato faça com função. Isso não é tão natural. Então, o que a gente utiliza dentro dessa estruturação é, por exemplo, as rotinas. É estruturar visualmente, a partir das fichas, o que vai acontecer em sessão. Então, eu posso ter a ficha do vou chegar, descalçar os sapatos, vou entrar e vou olhar o ambiente, vou brincar, por exemplo, que é uma forma da gente introduzir o ambiente para a criança conhecer o que está disponível. Posso colocar ali um instrumento que a gente vai abordar, por exemplo, o xilofone, vai ter a imagem do xilofone. Uma atividade que a criança ainda não sabe, eu vou apresentar. E aí, as próximas etapas da finalização do dia, que é reorganizar, calçar os sapatos e ir embora, né? E a gente vai ver depois todas as fichas, né, de mandos que a criança também pode interagir a sua própria comunicação ao apontar a partir do que está ali disponível. Bom, a modelagem através da música, né? Essa representação é o demonstrar para o paciente, principalmente quando existem muitos instrumentos que não são acessíveis, que a criança nunca viu. Então, o tocar, mostrar como usa e deixar ali livre para que a criança explore e tente fazer. Talvez ela faça do jeito dela também. Essa modelagem, ela é construída para essa habilidade do imitar. A generalização de comportamentos, né, que é também utilizada no ABA, comportamentos aprendidos em diferentes contextos. Isso significa que a gente pode utilizar de situações do dia a dia, a ludicidade, o brincar, para que a criança consiga replicar isso em casa e na vida. Muitas canções fazem isso também, né? No caso, um exemplo simples, a roda do ônibus, roda, roda. A criança vai precisar pegar o ônibus. O que mais acontece no ônibus? E aí vai discorrendo disso com a criança, não só ouvindo, mas tendo recurso visual, tendo a ludicidade de vamos fazer um ônibus, vamos brincar disso, vamos cantar e recriar. Isso vai trazendo assimilação a partir da música também. E tá na frente. Bom, e por que, né, que a musicoterapia usa o ABA de formas diferentes? A gente segue uma linha da ABA humanizada, que é o respeito à autonomia da criança, né? As abordagens humanizadas focam em respeitar as escolhas e preferências, promovendo uma relação de colaboração entre terapeuta e paciente. Quando eu dou esse espaço, esse tempo da criança assimilar e discernir o que ela gostaria ali, que seria divertido, dentro do que ela se sente capaz, segura de fazer, com autenticidade, né? Com o jeitinho dela, essa troca, esse vínculo, ele é fortalecido. E aí as respostas, elas também são mais eficientes, tanto em relação à conexão emocional da criança, né? A importância, a empatia, a validação, respeito àquele indivíduo que está a criança momentaneamente, né? E em relação à redução do comportamento punitivo, no caso, né, do reforço negativo do ABA, ele é relativo também em musicoterapia.
quando a gente percebe, por exemplo, um comportamento que é prejudicial para a criança. No caso, ter um instrumento que desregula, ter um instrumento que incentiva uma estereotipia e uma introspecção em que a criança não interage efetivamente com a gente, a redução desses comportamentos é feita com a redução também desses instrumentos disponíveis, mas não no momento que a criança faz o comportamento inadequado, né? Então a gente percebe aquilo, contém, redireciona para uma outra atividade, uma outra demanda, para depois e nas sessões seguintes também reduzir aquele estímulo, aquele instrumento, aquele recurso, para que nas próximas vezes a gente consiga um ambiente mais controlado, equilibrado, para introduzir essa orientação mais adequada dentro da capacidade daquela criança e que pode ser construído também. A intervenção do ambiente natural, né, a aba naturalista, é um pouco menos estruturado. Dentro do aba convencional, a gente sabe que usaria, então, as paredes brancas, a mesa num lugar adequado, 2 cadeiras. A musicoterapia, ela acontece com corpos e instrumentos. Então, não tem mesa, não tem cadeira, se não for necessário, né? No caso, a cadeira para sentar ao piano, por exemplo, né? Então, a gente vai ter ali disponível o tatame de uma forma mais ampla, no chão, em pé, no movimento corporal, para o fazer, né? Espontâneo. E aí dispõe de jogos, né? Uma atividade mais próxima do que é o dia a dia, a casa da criança. É centrado na criança também, no sentido de não impor as atividades. As intervenções seguem o interesse e a motivação da criança, quando demonstra um interesse específico, né? E isso é usado em prol da terapia. Quando a criança demonstra essa disponibilidade, a gente torna isso parte do recurso para estimular as demandas. Então, tudo que a criança traz para a gente devolve com o que é necessário e a gente vai buscando o que é necessário com os pais, na avaliação, nas anamneses, para que a gente construa esse processo com a criança. O reforço incidental é quando ali aconteceu naturalmente e a gente valida de forma natural também. Resumindo, a musicoterapia, né, naturalista humanista, ela vai ter sessões guiadas pelos interesses musicais da criança. A criança é que tem a voz na escolha das atividades musicais, promovendo um ambiente mais cooperativo e menos diretivo. O reforço é aplicado de forma que a criança veja a música como uma parte natural e agradável de sua vida e não apenas como uma ferramenta de intervenção. Isso é importante porque previne a saturação. A criança não vai ter uma má relação sonora com os instrumentos, uma má relação com o fazer musical, que também é recorrente no mundo dos músicos aí, da expertise, da perfeição, de ter uma autocobrança grande em relação ao que está sendo feito, ao qual objetivo a criança ou o adulto, a pessoa que faz música, precisa alcançar, né, de uma forma mais equilibrada. Dentro da musicoterapia, existem princípios que andam de mão dadas com essa relação à aba naturalista e humanista, que é o princípio biopsicossócio-espiritual, o que significa que dentro da musicoterapia a gente vai perceber o indivíduo de forma integral na sua biologia, nas suas necessidades fisiológicas, né, psicológicas, em como a criança está reagindo com os estímulos ali a serem desenvolvidos, estimulando e aumentando o seu potencial. Sociais, que influenciam diretamente nas preferências das crianças, as relações que elas vão ter em relação ao som e às pessoas. Preferências sonoras, porque dentro de uma região a gente tem uma preferência específica e um costume, né, familiar de escutas diversas, porque frequenta determinados ambientes. E espirituais, também por conta dessa questão social. Culturalmente, a gente tem vínculos religiosos em relação à música, em diversas matrizes, né, de religiosidade. Aqui são alguns exemplos das práticas, né? Aqui são fichas padrão, existem em todas as salas aqui da Smart Care.
é utilizado por todas as áreas, que são materiais mais específicos da musicoterapia, o uso de musicogramas. Lá, inicialmente, eu comentei, né, sobre abordagem receptiva e ativa. Aqui, o musicograma também pode ser receptivo e ativo. No caso do musicograma receptivo, a gente vai escutar e seguir o direcionamento do movimento do som a partir da imagem. Simultâneo, né? O que eu ouço, eu replico ali com iguais. A gente vai poder vivenciar um pouco o que é esse exemplo. E no musicograma ativo, o fazer ele é corporal e não em referência ao que eu escuto só. Ele pode ser também, mas aqui, por exemplo, nesse padrão, eu consigo perceber ali repetições de mandos corporais, né? Então, bater a palma na coxa, bater a palma. E embaixo aqui a gente vai ter os números, né? Mas esses números representam a pulsação, os tempos que a gente tem de contagem. Então, tempo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Palmas da coxa, né? Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. E essa repetição coordena a criança a perceber os padrões visuais, a perceber o próprio corpo, coordenar essa movimentação. Então, só nessa atividade, bastante áreas envolvidas, né? Da coordenação motora grossa, aqui nessa coordenação motora fina, do alfantar. São subcamadas ali dentro do que a música pode proporcionar nessa atividade. Aqui são exemplos práticos do que a gente tem desenvolvido. É uma atividade ampla, né? A criança busca para entender onde está o padrão que ela já ouviu e muitas vezes se perde, mas encontra, né, o perfil ali do que foi apresentado. Então, um segundo exemplo, um pouco mais simples, uma folha só. Aqui são outras formas da gente usar a escuta com recurso visual. Na primeira imagem, a gente tem a música da sopa, palavra cantada. Essa atividade, ela vai ter todos os alimentos ali disponíveis, o cenário da sopa. Então, a canção diz, muitas vezes, palavras rimadas. E uma das formas de utilizar é deixar disponível o material para a criança apontar, utilizar o material para ir direcionando quando escuto. Será que tem berinjela? Eu coloco a berinjela. Né? E associar ali junto com a percepção de alimentos ou de recursos que são de comer e o que não é de comer. São formas ali de abordar também a restrição alimentar que muitos autistas têm. Para crianças um pouco mais velhas ali em idade de alfabetização, de assimilação e compreensão, a gente pode trabalhar palavras que rimam, né? Panela rima com berinjela, e aí estruturar todos os pares correspondentes.
Aqui na segunda imagem, a gente tem o pareamento com a música Na Loja do Mestre André. Essa cantiga tem os instrumentos de forma diferente, né? Essa versão fala, fui na loja do Mestre André, encontrei um pifarito, que é um nome mais diferente, mas que visualmente a criança vai associar com a flauta doce, que é um recurso que está em sessão e é mais recorrente no dia a dia. Também pode associar ali as onomatopeias que esse som faz na canção. Então, tiro, liro, liro. Onde está escrito tiro, liro, liro? Ou até mesmo a parte da oralidade, eu tenho que repetir esse tiro, liro, liro, né? Então, são variações ali de um mesmo recurso que pode ser utilizado com a escuta. Aí a gente parte para os exemplos de enagrama. Enagrama é um tipo de mapa padrão. Aqui a gente já tem um mapa estruturado. Esse código, né, de cores do azul, esse código de cores ele está relacionado com os sinos. Eu adaptei as teclas do teclado para que essas cores também condizem, né, com o código da canção. Mas ele pode ser construído com a criança também. Se não for usado as cores, por exemplo, a criança pode estruturar o próprio mapa. Então, eu quero que a estrela seja a nota tal. Eu quero que quando for a lua, por exemplo, eu vou bater palma. E aí a gente estrutura uma forma de composição adaptada com a criança a partir dessa ferramenta que é o enagrama. Aqui a gente tem o exemplo ali do fui morar numa casinha da lagartixa. E a partir dessa combinação, esse sequenciamento de mudanças de cor e ritmo da forma como está escrito, a gente pode chegar no resultado final ali de como é a música de Fá. E aí isso é recriar. Eu vou tocar no teclado, não necessariamente eu vou cantar. Eu posso cantar enquanto a musicoterapeuta toca, né? Tem várias formas ali de dar suporte para a experiência musical. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como foi esse pareamento com um dos pacientes. C, F, E, T, Q, E, F, Q, E. É importante salientar nesses exemplos que não necessariamente a gente percebeu a melodia, mas o objetivo final dessa interação é a concentração desse paciente. Esse pareamento olho-mão, de direcionamento de atenção, que ele vai utilizar, por exemplo, na escola, o dia que ele precisar repetir, por exemplo, algo que está na lousa, ou prestar atenção em algo que ele está fazendo e estão ensinando à frente. Direcionamento de atenção mesmo, foco direcionado. Aqui é um outro exemplo, né, do tipo de enagrama que eu mostrei. Ele é feito aqui também de forma manual. Foi uma forma de ter as fichas em avulso, cada cor em avulso, para também criar sequências mais simples, né, do fazer. E aqui está preso numa parede aquela canção Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi. A partir desse exemplo maior do que a folha sulfite também contribui com maior atenção por causa do tamanho. Aqui nesse vídeo de exemplo, essas fichas estão direcionadas para uma criança que entendeu o código, estruturou a sequência aqui, que seria como da escala, e me usou como instrumento. Do, Ré, do, Ré, do, Si, Si, Lá, Si, do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, do. Então, é um recurso que estimula a criança a ter a sua própria autonomia, na sua expressividade, no seu fazer, dentro das suas habilidades, uma forma dela se comunicar comigo sobre o que ela quer, né? E aos poucos isso ser expandido ali para as outras habilidades.
A gente também utiliza o complemento de frase como estrutura musical. Ele pode ser verbal ou não verbal. O importante é essa troca... Essa troca e a interação com a criança, né? De percepção. E o beijo? E foi espontâneo, né? Dentro das habilidades que ela já domina, que é o tocar, que é o articular, o beijo, né? Isso é validar as habilidades que ela já adquiriu, estruturar possibilidades de expressão e cooperação de forma natural. Um outro exemplo aqui, mais verbal, né? Dentro das habilidades. De Pim saiu de lá, não larga de chá. Olhou pra mim e fez assim. Esse exemplo também, essas coisinhas que a gente pegou, são exemplos daquelas fichas visuais, tá bom? Então, é o tempo da criança também perceber que ela já falou e eu peguei, para quando eu falar, ela também pegar. É o exemplo de modelagem também. Eu faço e eu deixo que a criança faça, em vez de falar, faça, né? E o direcionar assim. Aqui é um exemplo de improvisação. Vixe, calma. Tá. Bom, tá. Essa improvisação foi a primeira vez que a criança verbalizou, tá? Na vida. A mãe falou que era não verbal, e aí, conforme os atendimentos foram acontecendo, acho que é um período de 6 meses, ele começou a desenvolver habilidades ali de reconhecimento. Essa improvisação aqui tem vários trechos, mas é importante eu explicar. A improvisação ela acontece a partir da resposta que eu recebo das crianças. Então, se a criança demonstra que ela sabe falar as vogais, a partir das vogais a gente vai introduzir os comandos ali de começo. Aqui, ele articula já algumas sílabas, mas não de forma funcional. Então, eu utilizei essas articulações como expressividade, como o cantarolar com ele. E a partir dessa estrutura, eu fui criando frases em que ele demonstrasse conseguir construir dentro dessas articulações. Então, a criança faz au, au, au. Eu estruturo palavras que tenham esses fonemas já dominados. E aí, conforme essa construção vai surgindo palavras, até que a criança perceba que ela é capaz de organizar a partir daquele ritmo inicial para chegar nesse resultado. O Pedro canta, que legal. Que legal. Percebe que ele reconhece também quando eu afirmo quem é ele. E a questão, né, do contato visual, ele está dentro desse vínculo, dessa conexão. Olá,
olá, olá. Ia, ia, o. Olá. 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 Vamos fazer um olá? Olá. Tia Bibibia. Bibibia. E o Pedro. A tia Bibibia vai cantar. Bom, a gente chega nos resultados muito fofos, né? O Pedro tem deslanchado bastante, assim, são momentos muito especiais. Uma das formas também da gente construir essas habilidades é que a criança se veja, né? Então, nesses vídeos todos são feitos na câmera frontal. Então, quando ele se percebe, quando eu falo o que ele está fazendo, isso também dá engajamento, está me validando, está me vendo. Do mesmo jeito que ele vai também querendo interagir com as coisas e falar olá, né? E ter a referência do que é comum de ver pessoas falando olá nos vídeos, né? Então, buscar por essa sociabilização também, tá? Junto ali dentro da sementinha do que a gente vem fazendo. Aqui vai ter uma última demonstração de vídeos em atendimento, né? Essa atividade, ela aconteceu espontânea do interesse da criança nesse instrumento que a gente vai ver. E uma das técnicas que a gente utiliza em musicoterapia, e que não é diretiva também, é não verbal, é o pareamento com a frequência da criança, seja a altura de voz, durante o choro, ou velocidade que o ritmo acontece, né? E esse pareamento cria uma vinculação de iguais no fazer musical que propicia ali oportunidades da criança se expressar de formas diferentes, né? Essa é uma das formas que a gente pode estruturar o movimento estereotipado
para dar função, né? Eu entro naquele ritmo que a criança tá ali e ele percebe que eu tô movimentando como ele. E aí eu faço algumas mudanças depois que eu vou abaixando ali aquela frequência, né? Em vez de tocar tão rápido, eu vou marcando o pulso de continuidade para ele. Ele mesmo consegue fazer as movimentações que ele gosta e descobrindo outras formas do tocar, né? Isso é dar repertório expressivo para a criança e autonomia. E aí, aos poucos, isso vai progredindo para comunicação, para vontade ali de falar mesmo e de manter conversações do mesmo jeito que a gente mantém sonoramente as informações. Bom, agora a gente vai partir para as nossas dinâmicas. A gente tem aqui disponível. Opa, não é esse, né? Existe alguma dúvida, algo que vocês gostariam de perguntar? Tá tudo bem? Sobre o que a gente trabalhou aqui e falou? Tudo bem? Ok. Então a gente vai. Já é esse mesmo? É outro, tá. Então a gente vai partir para uma dinâmica. É uma dinâmica de escuta. Eu vou deixar disponível. Eu vou deixar desse lado, tá bom, gente? Material de musicogramas mesmo. A gente vai começar com o musicograma de serenata. Eu vou deixar para uma pessoa, o áudio vai se repetir algumas vezes. Eu vou demonstrar como que a gente pode fazer essa atividade, mas a gente viu o exemplo também. A gente vai ouvir o som, ele vai se movimentar e a partir do que a gente escuta, a gente encontra aqui o desenho correspondente. Eu vou demonstrar uma vez ali para a gente ir fazendo e esse papel pode circular entre vocês a cada repetição, para cada um tentar experimentar um pouco como que é essa vivência. Isso, esse é o serenata. Eu vou fazer uma vez, vou deixar o microfone desligado e aí vocês podem ir passando, tá bom? E vai! Tudo bem. É bacana essa atividade porque o nosso olhar, depois do exemplo, desafia a gente a conseguir, né? E esse é o objetivo mesmo. Essa atividade trabalha a coordenação motora fina, concentração, cognição ali de relação e assimilação no que está sendo ouvido e fazendo. É super importante para a parte de neurociência, né? Essas atividades em musicoterapia. A gente tem mais um, aí eu sugiro que a gente faça um pouquinho mais rápido, aí fica só a critério aí. Oi? Não é tão mais difícil que o outro, mas a gente precisa perceber ali os padrões que mudam, não é tão rápido igual o anterior. Vamos lá?
A pegadinha é que repete 2 vezes. Ok? Pode? Tudo bem? Então tá. Ok. A próxima atividade, ela envolve os enagramas. Os enagramas, aqueles códigos que a gente mostrou. A gente tem alguns aqui disponíveis. A gente pode utilizar o piano ou os sinos. E não precisa saber música previamente, tá bom? É só se dispor aqui. Alguém gostaria de vir testar? Tentar? A gente tem, por exemplo, palma, 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 pé, pé, pé. Pirulito que bate, bate e fui morar numa casinha. Alguém gostaria de testar a brincadeira? Vem cá. Você quer escolher? Esse aqui? Enagrama? Enagrama, o enagrama funciona a partir da cor. A cor que tá aqui, a gente direciona para a cor do sino. A minha dislexia não vai dar. Não vai dar? Vamos juntas, a gente vai de 2 em 2. Tá. A gente vai usar esses sinos aqui. Aí, esse vai ser o mapa que a gente vai olhar, certo? Azul claro, azul claro. Isso, então ele tá de 2 em 2, tá vendo? Aí a gente pode seguir assim. Você pode fazer um, eu faço o outro. Mas tem um fundo musical? Não. Obrigada. Tá. Ele é... Tá. Isso? Vermelho. Mais alguém gostaria de testar? A gente faz outra música? Não? Tá tudo bem? Ok. Então, isso. Tá tudo bem. A gente vai, então, para o outro espaço. Eu vou explicar mais ou menos como funcionam os outros instrumentos disponíveis. Para uma próxima vivência, a gente pode sentar ali naquelas cadeiras. Vamos lá? Começando aqui, a gente tem o piano, e aí ele vai estar adaptado a todas as teclas com o padrão de cores que eu apresento nos sinos. Então, as mesmas músicas que a criança domina no sino, se for um incômodo sensorial, não gostar daquele som, a gente pode utilizar várias regiões do instrumento, né, que é o piano. Então, eu posso fazer toda a música na região grave, ou toda a música numa região muito aguda, ou no meio. Ele é mais versátil em relação a alturas de som. Também conseguimos aqui utilizar o violão, e é muito comum ver o musicoterapeuta tocando, de fato, mas existem alguns recursos de adaptação e que ele é usado em musicoterapia para várias funcionalidades, né? Tanto para trabalhar a coordenação motora fina, recuperar movimentos quando é o caso, né, de perda desse movimento. E aqui como funciona? É colorido também cada cor nesse dispositivo de cordas. Eu consigo estruturar os acordes. A criança não precisa saber a combinação aqui de mãos
Todo o equipamento faz o som acontecer a partir do som que a criança gosta. A única parte que eu vou trabalhar vai ser a mão direita, que é a parte rítmica do instrumento. Então, a criança vai aprender a movimentar para baixo, movimentar para cima, movimentar dedo, uma corda de cada vez. E a partir dessa habilidade, ou até mesmo o uso de baquetas, né, para trabalhar a pinça, o uso da baqueta como recurso no violão, que não é próprio, mas é possível. E aí, dentro do contexto ali de descobrir ali as emoções a partir do som, a criança pode descobrir os sons que ela prefere, alterar, ou mesmo descobrir sons não tão legais, e aí descobrir sim ou não, e a partir desse recurso trazer expressividade para as emoções, o que ela está sentindo e demais oportunidades ali com esse instrumento. Eu gosto muito de trabalhar a questão de respiração com a criança, porque é autorregulador e porque vai também estimular essa oralidade de formas distintas, o perceber essa região. Eu gosto de utilizar a escaleta como um recurso. A escaleta ela tem essa mangueira, mas ela é possível de trabalhar com bocais menores para esse direcionamento. Essa aqui é bem circular, pequenininha. Trabalhar biquinhos, quando é achatada, essa assimilação de boca chapada mesmo, de perceber essa articulação. Ou quando a criança não tem um domínio da respiração ou um fôlego suficiente para essa consciência corporal, aí a tia Bia sopra. E aí a criança pode explorar de forma ampla aqui esse instrumento. Ainda pensando em respiração, a gente tem a flauta doce, mas não trouxe, que não é tão assim. Ninguém deixou de conhecer a flauta, né? E a gaita. A gaita eu posso usar som para fora e o inspirar, o sugar o ar, né? Então, o som para fora, o som para dentro. E aí, às vezes, a criança tem mais facilidade com do susto do que o fluir. Então, a gente tem essa possibilidade ali de duas maneiras de usar o instrumento. A gente tem alguns instrumentos que eu que confeccionei, convido as crianças a participar desse processo. Às vezes, sugiro também que os pais tragam um material para a gente construir. Esse daqui é um chocalho, que ele pode ser uma ferramenta para usar em casa. Ele foi feito com tampinhas de amaciante, tampinhas que se encaixam. Eu faço uma pressão, passo um durex só para fixar mesmo, ou passo até cola quente. Tem várias formas ali de vedar para que a criança não faça isso. É um instrumento que ele tá um pouco quietinho na dele, não tô usando tanto, tá? Mas são miçangas, pode ser usado com sementes, pedrinhas. Todo o processo sensorial de construção é importante para a criança aprender aqui a dar um significado para o som. E tem casos assim de crianças que tinham muita sensibilidade, não gostavam de fazer música, fez atividade, toca em casa, sai correndo, nem percebe que está fazendo som e que isso incomodava antes. Então é muito importante para a desensibilização. Aqui é uma roda sonora, vocês encontram pronta na Elo 7, por exemplo, que é mais comum em artesãos fazerem, mas eu desenvolvi essa com um cano de PVC em casa, pequenininho, articulável, dá para estruturar com arames para ela ficar mais firme assim, ou deixar ela molenga mesmo, e a partir do uso de miçangas também criar som a partir disso. A parte de revestimento, ela também pode ser sensorial, com tecido. Aqui é durex, né? E ele faz um som mais pegajoso, assim. E tudo isso estimula o desenvolvimento da criança, pode virar outras coisas, um volante, uma roda mesmo de bambolê, e esses estímulos do girar, né? Muitas crianças gostam de girar, e aí eu vou fazer som e dessensibilizar essa criança a partir do brincar, que é interessante. Cada chocalho aqui também vai ter um timbre diferente e vai trabalhar sensibilidades dentro do grau da criança. Tem um outro aqui que é um pouco mais pesado, e aí a gente percebe que dentro do chocalho ele também pode ser grave.
brinquedos que é possível fazer, luvinhas e tampinhas. Essa atividade aqui é legal porque a criança pode explorar todas as superfícies, as paredes, os instrumentos mesmo, descobrir os sons que é possível. Assimilação com bichinhos, né? Pode ser um bicho assustador, pode ser a Dona Aranha que sobe pela parede. E a criança cria autonomia a partir dessa referência. Pandeirinho. E aqui é um outro instrumento sensorial, ele se chama oceandrum, né? Um tambor do oceano. Então, ele é manuseado muito lentamente para dar essa sensação de onda. Gostosinho, né, gente? Lembra uma praia. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode ser utilizado de formas mais intensas, né? Como percutir, e aí mais alto. Ou quando a criança gosta de uma intensidade forte, e aí vira um trovão, né? Então, essas possibilidades são importantes para o desenvolvimento lúdico também. Aqui é um outro instrumento que eu confeccionei, chama carrilhão de tampinhas. Esse carrilhão, ele pode ser manuseado com as mãos, ou explorar, chacoalhar. Pode virar um polvinho. Ele pode ser arrastado pelas crianças. A gente pode condicionar esse movimento com a respiração e a expressividade, dependendo da canção. E aí isso dá suporte, validação ali do fazer de conta. A gente vai ter disponível também os xilofones, né? Esses xilofones, eles não conseguem fazer aquele pareamento de afinação, mas muitos daqueles áudios que a gente fez no musicograma tem como a gente representar subidas, descidas do movimento musical e parear essa referência sonora de uma outra atividade no fazer do tocar, né? E aí a gente tem texturas diferentes também. Esse é madeira, e esse é metal, tá? Aqui é o pau de chuva. E aí ele é suave assim, tranquilizador, mas aí também pode virar um carnaval, ter mais intensidade, a gente querer, tá bom? Um outro instrumento regulador é o tambor língua de aço. É muito comum, como a gente vem com as baquetas, a criança associa com a baqueta dura. Mas a baqueta dura, ela vai ter sons que nem sempre são agradáveis. Tem criança que gosta e tem crianças que não. E aí a gente apresenta outras texturas de conseguir fazer o mesmo movimento com um similar, que é um pouco mais macio. E aí alcança sonoridades diferentes. A gente sabe que é o mesmo instrumento e ao mesmo tempo tem resultados muito distintos, né? O triângulo também é uma dualidade, tem quem ame, tem quem odeie, mas é muito comum a criança entender essa referência por causa da nossa música nordestina, das referências culturais, da exposição de contextos, né, de festa junina mesmo. Então, é um recurso bastante versátil. Aqui é um exemplo do material que a gente fez de fichas visuais, né? Onde a criança pode ouvir e parear. E esse daqui, por último, é o cajón. O cajón é um tambor similar ao que foi construído assim, de baterias, né? Num mesmo instrumento, a gente tem vários sons. Aqui a gente pode encontrar o grave, nas laterais sons agudos. E aí essa combinação, a gente pode criar ali alternativas do tocar com as mãos, diferente do tambor convencional que é com baquetas. E aí a nossa finalização da dinâmica, eu gostaria de fazer uma improvisação com vocês, propor que 4 pessoas venham aqui comigo, escolham os instrumentos, experimentem e a gente vai tocar. Vamos lá? 4. Tem bastante gente aí, vamos. Durante a improvisação, é muito importante a gente conversar. Como toda conversa, a gente se escuta e pode conversar simultaneamente ali com
volume de vozes, ou a gente pode esperar um pouquinho o outro e responder de acordo com o que você ouviu. Combinado? Então tá bom. Vamos conversar? Então tá. Pode ser também. Pode. Se em algum momento você quiser mudar, você pode. Vamos lá? Pode ser? Muito obrigada pela conversa. Bom, foi muito interessante, né, as vivências que a gente pôde fazer. A proposta era justamente que vocês pudessem imergir na experiência de como é o processo das crianças, entender a funcionalidade e como é quando eles ficam super empolgados com a musicoterapia, ou até quando a gente também se desdobra para que isso um dia aconteça com eles, né, que seja um interesse em comum. Fico feliz que vocês gostaram também de interagir, foi curioso, foi divertido. É muito importante a gente ter o apoio de vocês nessa compreensão no manejo com as crianças. E espero que tenha uma sementinha aí para ter mais instrumentos em casa, mais brincadeiras musicais também. A gente acabou não usando a voz, mas é uma alternativa, tá? Eu só deixei livre aqui o espaço para que vocês também pudessem brincar e estarem à vontade para isso. Muito obrigada, adorei partilhar com vocês um pouquinho da musicoterapia. Obrigada. Enfim, chegamos ao fim da nossa Semana Educa Smart e eu não poderia estar mais feliz com o resultado. Foram dias de muito aprendizado, troca de experiências, troca de vivência entre a gente, que eu acho muito importante a gente manter isso. E esse é o intuito da Smart Care daqui para frente. Eu gostaria muito de agradecer a todos os profissionais que participaram da nossa semana, de todos os palestrantes que tiraram um tempo para trazer aqui temas tão interessantes, tão enriquecedores para vocês, pais, para a nossa equipe, para os nossos estagiários, para todos nós. E o sucesso desse evento é um reflexo do nosso compromisso com as nossas crianças e que possamos levar adiante tudo o que aprendemos, continuando unidos nessa jornada. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada.